Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai realizar a correção da lei de Ampère. Eu não sei nem se Ampère é escrito assim, tá? Acho que é com acento pro outro lado, não sei. A gente vai realizar a correção da lei de Ampère, também conhecida como quarta equação de Maxwell. A correção, tá? Não a lei de Ampère, né? A lei de Ampère é de Ampère. A correção da lei de Ampère é a quarta lei de Maxwell. A quarta equação de Maxwell, perdão. Tá, então o que a lei de Ampère, né? O que a galera experimentalmente percebeu, né? Percebeu o seguinte: que se eu passo uma corrente no fio, isso aqui vai gerar um campo magnético, né? Então, resultados experimentais, tá? E um pouquinho de matemática deu para a galera a forma diferencial, né? Rotacional de B igual a μ0j. Ou se você aplicar o teorema de Stokes aqui, você chega na forma integral, né? Integral, né, de BDL, né? Ou seja, a área, o contorno aqui, né? É igual a μ0i. Isso daqui não é matematicamente está errado, mas experimentalmente isso aqui vale para muitos casos, tá? Porque se eu tenho uma corrente constante, obviamente que meu campo elétrico não vai acabar mudando, né? Então, isso daqui vai coincidir, tá? Essa lei aqui tá certa. Por isso que para resultados experimentais a galera chegou nisso daqui. Mas por mais que a corrente varie, por mais que eu coloque uma corrente alternada nesse fio e eu for realizar um experimento para aquela época, os efeitos da variação de campo elétrico geram campos magnéticos muito, né, geram efeitos muito irrisórios. Então, por isso que, por mais que a galera da época tentasse verificar experimentalmente alguma coisa assim, isso daqui continuava valendo. Só que é muito trivial de ver que isso daqui está errado, tá? Por que isso aqui está errado? Isso daqui é errado porque viola um princípio muito básico da natureza, que é a conservação de carga. O que eu quero dizer com isso, né? E no final do vídeo a gente vai concluir porque a galera não conseguiu observar direito esses fenômenos, tá? Mas o que acontece? Se eu aplicar o divergente em ambos os lados, eu vou ter o seguinte: vou ter que o divergente do rotacional de B, isso daqui é igual a μ0 vezes o divergente de J. Tá? Ou seja, algo que está circulando não vai escoar, né? Isso aqui, né, é uma identidade famosíssima, né? O divergente do rotacional é zero, então isso daqui vai dar zero. Ou seja, isso daqui está me dizendo que o divergente da densidade de corrente é sempre zero. E isso daqui está violando, né? Isso daqui está violando a equação da continuidade, né? O que é a equação da continuidade? É simplesmente a conservação da carga, né? A carga se conserva. Por quê? Se eu estou falando, se eu estou dizendo que no meu sistema não. O que isso aqui está falando? Significa que não escoa densidade de corrente, ou seja, no meu sistema não está nem entrando nem saindo corrente. Tá? Isso daqui pode ser verdade para alguns casos, mas o que acontece com a carga dentro do seu sistema? Porque vamos imaginar aqui o seguinte caso. Imagina que eu tenho um espaço aqui e eu começo a injetar corrente nele, né? Esse espaço aqui, obviamente, ele tem uma certa densidade de carga, né? Se eu estou injetando corrente, o que vai acontecer? Obviamente, o divergente de J vai ser menor que zero. E se está entrando corrente, eu estou aumentando, né? A minha taxa com que a densidade de carga varia é positiva, né? Isso aqui é maior que zero. Ou seja, para um caso simples como esse, né, de você estar colocando, ou vamos imaginar que a gente está tirando corrente, né? Se está saindo corrente aqui, ou seja, se o divergente de J for maior do que zero, significa que a taxa com que a minha densidade de carga varia no tempo, você está saindo, ela é, ou você está, perdão, você está, escrevi errado, né? Você está entrando, aqui está aumentando.
e se está saindo, aqui está diminuindo. Certo? Ou seja, a equação da continuidade é intuitivamente construída como sendo o quê? Isso aqui é só uma forma intuitiva da gente construir, né, a equação da continuidade. Tá? Ou seja, para a carga se conservar, obviamente, eu posso ter variação da densidade de carga do meu sistema. Tá? Não precisa que a densidade de carga no meu sistema seja constante a todo momento. Eu posso colocar, posso tirar, posso mudar, né? Então essa lei de Ampère, ela está violando a equação da continuidade. E agora a gente vai corrigir, né? Porque como que o Maxwell pode ter pensado? O Maxwell pode ter pensado assim, ora, para eu corrigir a lei de Ampère, eu vou dizer que o rotacional de B vai ser igual a μ0j mais algum outro termo aqui que a gente não sabe, chamar de x, né? Preservar a natureza vetorial. E eu vou aplicar o mesmo passo aqui. Eu vou aplicar o divergente em ambos os lados. Então eu vou ter que o divergente do rotacional vai ser igual a μ0 vezes o divergente de j mais o divergente de x. E a gente já viu que esse cara aqui vai dar zero. Beleza? Só que a gente consegue tirar quanto é que vale o divergente de j, né? Eu posso dizer daqui que o divergente de j é simplesmente menos dρ dt. Tá? Só que a gente também conhece ρ, né? ρ ele é determinado, né? Pelo campo elétrico. Né? Ou seja, da lei de Gauss, ou para primeira equação de Maxwell, o que a gente tem? A gente tem que o divergente de E é simplesmente ρ sobre ε0, né? Então a gente tem que ρ é igual a ε0 vezes o divergente de E. Ou seja, a derivada de ρ é simplesmente ε0, né, vezes a derivada tempo desse divergente aqui, né? Como essa função vetorial aqui do meu campo é bem comportado, né? Eu posso alterar a ordem com que eu faço a derivada e com que eu faço o divergente, né? Então, eu posso dizer simplesmente que dρ dt é simplesmente igual ao divergente. E aí eu posso passar, né, a constante para dentro, então aqui vai ficar ε0. E eu vou passar também a derivada para dentro, né? Porque não vai mudar a ordem, né? De E. Então a gente tem isso daqui e a gente vai substituir isso daí lá dentro. Então como é que eu vou ter? Eu vou ter que o divergente de x vai ser igual. Esse cara aqui é simplesmente menos, né? dt. Então vai passar para o outro lado positivo, né? Então vai ficar μ0 vezes esse cara aqui, que a gente já calculou aqui, né? Então vai ser esse cara aqui vezes o divergente de ε0 ddt do nosso campo, né? Ou seja, passando o μ0 aqui para dentro, né? Como os divergentes são iguais, os vetores são iguais. Então a gente pode falar que x é simplesmente μ0 ε0 ddt do nosso vetor, tá? Isso daqui é uma possível solução, na verdade, tá? Isso daqui é uma possível solução.
Por que, que ela não a princípio ela não é a solução geral? Porque eu poderia ter a seguinte solução, eu poderia ter a seguinte situação, né? Eu poderia ter que o divergente de x é igual ao divergente desse cara aqui que a gente já conhece, né? μ0, ε0, esse cara aqui. E aqui eu poderia ter um certo f, né? Uma certa função aqui que a gente não conhece. Ou melhor, a gente poderia ter uma função que pode ser expressa como rotacional. Então poderia ter aqui um certo rotacional de f, tá? Uma função qualquer que pode ser expressa por um rotacional aqui. E ou seja, isso daqui não alteraria na nossa solução, por mais que pudesse haver esse termo aqui, não alteraria porque o divergente do rotacional vai ser zero, né? Então a gente ainda não verificou, não está provando matematicamente que essa solução é única, tá? Enfim, como é que a gente pode, tá? Como é que a gente pode então sentir um cheiro que essa solução pode ou não ser única, né? A gente pode utilizar o argumento de simetria das equações de Maxwell, né? Tá? Porque o que acontece? Eu tenho que o rotacional do meu campo elétrico é menos ρB ρt, né? E a gente sabe que o rotacional do campo magnético, né, a priori, né, até o que a gente meio que sabe, mas está tentando corrigir, é μ0j, né? Mas a gente está vendo que existe, a gente suspeita que existe algum termo aqui, né? Algum termo aqui que a gente não conhece ainda. Por quê? Qual é o argumento de simetria aqui? O argumento de simetria aqui é o seguinte. Para o rotacional do campo elétrico, eu tenho um termo que diz respeito à derivada do campo magnético. E para o rotacional do campo magnético, eu tenho algo que diz respeito à corrente elétrica, né? Ou seja, para a simetria valer, aqui eu teria que ter alguma coisa em respeito, por exemplo, beta vezes a corrente magnética, né? Por exemplo. E aqui eu teria que ter alguma coisa vezes a derivada do campo elétrico, por exemplo, né? Para existir a simetria, né? Só que o que acontece? Não existe carga magnética, né? Não tem como a gente isolar uma carga magnética, né? Se a gente pegar um ímã e tentar quebrar ele, ele sempre vai gerar novos ímãs, né? Então não tem como ter uma carga só, né? Então a gente já sabe que esse termo aqui não existe, né? Já sabe que esse termo aqui não existe. Simplesmente, né? Porque o divergente de B é zero, né? Sempre. Ou seja, isso daqui seria como se fosse um certo μ0 vezes a densidade magnética, né? Então, se fosse fazer uma analogia, né? Continuando a simetria com o campo elétrico, né? Divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0, né? Então não tem como a gente ter carga magnética, então esse termo aqui a gente já sabe que é zero. Só que esse termo aqui não tem por que não existir, né? Então a gente pode fazer uma manipulação para tentar aparecer ele, né? Então, de novo, a gente pode aplicar o divergente aqui em ambos os lados e a gente vai ter o divergente aqui vai dar zero, isso aqui vai ser igual a μ0 vezes o divergente de J. A gente já viu que é menos dρ dt mais um certo gama, a gente não sabe quem vezes, eu posso colocar a derivada antes do divergente, né? Então vai ser esse cara aqui vezes o divergente de E. Né? O divergente de E, a gente já sabe que é ρ sobre ε0. Né? Ou seja, daqui a gente conclui facilmente que gama, né? Note que esses caras aqui vão cancelar, né? Por exemplo. Opa. Isso aqui vai. Isso aqui passar para fora, né? Vou fazer passo a passo.
para o vídeo ficar legal, né? Então eu vou ter que μ0 dt vai ser igual a gama. O 1 sobre ε0 passa para cá, vezes a derivada de O. Então esses caras aqui cancelam. Eu tenho que gama seria, por exemplo, μ0 ε0, tá? Note que gama é o coeficiente que diz respeito ao peso, né, da variação temporal do campo elétrico, né? E a gente sabe que esse cara aqui pode ser escrito como sendo 1 sobre c ao quadrado. Então note que esse cara daqui, ele é muito pequeno, né? Um sobre 3 vezes 10 a oitava, né? Então, é por isso que é difícil observar como variações de campo elétrico geram campo magnético, tá? Porque esse peso aqui, né, esse gama, ele é muito pequeno, né? Ele é 1 sobre c ao quadrado, é muito pequeno. Enfim. Então, é isso, pessoal. A gente pode escrever agora a lei de Maxwell na sua forma integral de uma forma até intuitiva, né? μ0 que multiplica J mais o J de deslocamento, tá? É uma corrente de deslocamento que a gente chama porque é devido ao, é uma entre aspas, né? Entre aspas não, é uma corrente de fato. Devido ao campo elétrico, né? Esse cara aqui é ε0, tá? Esse cara aqui é a nossa corrente de deslocamento. Enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Notem que com argumentos muito simples, né? A gente não usou nenhuma matemática assim avançada. A gente consegue descobrir novos princípios em física, né? Novos princípios em física. Note que nada disso daqui prova que essa solução aqui é única, tá? Porque a gente está pegando... Não, aqui prova, né? Pelo argumento de simetria, né? Pelo argumento de simetria mostra que isso daqui é único, de fato, né? Mas a gente tinha provado antes a necessidade da correção pela equação da continuidade. Enfim, o que eu queria finalizar é que nem sempre a matemática tem que ser super complicada para se fazer algo novo, né? Note que aqui foi não teve nenhum conceito muito avançado, né, para corrigir uma lei física, né? Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.